Existe um silêncio estranho quando chegamos a Gênesis 6. Um trecho curto, poderoso, desconfortável. Poucas linhas, mas linhas que parecem carregar algo que não é frequentemente mencionado. Antes do dilúvio, antes da destruição, antes de Noé construir a arca, há uma passagem que fala de algo incomum, algo que mistura o celestial com o humano, algo que muitos leem, mas poucos explicam. Por que quase nunca ouvimos pregações profundas sobre esse trecho? Por que ele costuma ser citado rapidamente, e logo deixado de lado? Alguns estudiosos dizem que é apenas simbólico, outros afirmam que é literal. Mas uma coisa é certa, Gênesis 6 guarda um dos textos mais enigmáticos de toda a Bíblia. Hoje, vamos olhar com atenção para o que muitos chamam de o versículo esquecido. Prepare-se, porque o que está escrito ali pode não ser o que você sempre ouviu. E talvez, o silêncio em torno dele seja parte do mistério. Gênesis 6 é um dos capítulos mais misteriosos de toda a Bíblia. Ele aparece pouco antes do relato do dilúvio, em um momento em que a humanidade havia se multiplicado sobre a face da terra. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Em seguida, menciona que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e delas tiveram filhos. Esses foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Esse trecho curto carrega um peso enorme. Ele levanta perguntas profundas. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram as filhas dos homens? Quem eram os gigantes mencionados? E por que esse episódio aparece exatamente antes do juízo do dilúvio? Ao longo dos séculos, intérpretes ofereceram explicações diferentes. Alguns afirmam que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho de Adão que permaneceu fiel a Deus, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, cuja linhagem se afastou do Senhor. Nessa interpretação, o problema teria sido a mistura entre a linhagem piedosa e a linhagem corrupta. O casamento entre aqueles que buscavam a Deus e aqueles que rejeitavam seus caminhos teria acelerado a corrupção moral da humanidade. Outros estudiosos entendem que a expressão filhos de Deus no Antigo Testamento costuma designar seres celestiais. No livro de Jó, por exemplo, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles está Satanás. Nesse contexto, a expressão claramente não se refere a humanos, mas a seres espirituais. Se essa mesma expressão for aplicada a Gênesis 6, então o texto poderia estar sugerindo algo muito mais extraordinário, uma interação indevida entre o mundo espiritual e o mundo humano. Independentemente da interpretação escolhida, o texto deixa claro que houve uma ruptura grave na ordem criada. Deus estabeleceu limites na criação. Ele separou luz e trevas, céu e terra, águas e continentes. Ele estabeleceu limites entre as espécies, dizendo que cada uma deveria se reproduzir segundo sua própria natureza. A ideia de transgressão de limites aparece como um elemento central nesse capítulo. Independentemente da interpretação escolhida, o texto deixa claro que houve uma ruptura grave na ordem criada. Deus estabeleceu limites na criação. Ele separou luz e trevas, céu e terra, águas e continentes. Ele estabeleceu limites entre as espécies, dizendo que cada uma deveria se reproduzir segundo sua própria natureza. A ideia de transgressão de limites aparece como um elemento central nesse capítulo. Logo após mencionar essa união estranha, o texto registra uma declaração divina solene: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Essa frase indica que algo havia chegado a um ponto crítico. O Espírito de Deus, que até então atuava restringindo a maldade, estabeleceria um limite de tempo antes do juízo. A seguir, o texto afirma que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Essa descrição é absoluta. Não se trata apenas de atos isolados de violência, mas de uma corrupção interna profunda. O coração humano estava inclinado ao mal de forma constante. A Bíblia não apresenta o dilúvio como um ato impulsivo. Ele surge como resposta a uma corrupção que atingiu proporções extremas. A violência havia enchido a terra. A palavra usada no texto hebraico transmite a ideia de opressão, injustiça e destruição.
A criação, que havia sido declarada muito boa, agora estava distorcida. O versículo esquecido de Gênesis 6 está inserido exatamente nesse contexto. Ele não é um detalhe aleatório. Ele parece funcionar como uma chave para entender o nível da corrupção que antecedeu o juízo. Seja qual for a interpretação adotada, o texto aponta para uma mistura que não deveria ter acontecido. Se entendermos que os filhos de Deus eram seres celestiais, então o episódio revelaria uma tentativa de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus entre o céu e a terra. Se entendermos que eram descendentes de Sete, o princípio ainda é o mesmo. A quebra da fidelidade e da separação espiritual levou a consequências graves. O nascimento dos chamados gigantes, ou nefilins, adiciona outro elemento ao mistério. A palavra hebraica pode significar caídos, ou aqueles que fazem cair. Eles são descritos como homens valentes, de renome. Isso sugere poder, influência e talvez dominação. Em muitas culturas antigas, histórias de heróis e seres extraordinários são comuns. O relato bíblico pode estar registrando um evento que deixou marcas profundas na memória coletiva da humanidade. É significativo que o texto diga que havia gigantes, naqueles dias e também depois. Isso indica que o fenômeno não se limitou a um momento isolado. Após o dilúvio, outras referências a gigantes aparecem na narrativa bíblica, como os Anaquins e os Refaíns. Isso demonstra que a questão não desapareceu completamente. No entanto, o foco principal do capítulo não são os gigantes, mas o estado do coração humano. O versículo que fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens prepara o cenário para a declaração de que a maldade se multiplicou. O problema central é moral e espiritual. O texto afirma que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa linguagem antropomórfica expressa a dor divina diante da corrupção humana. Deus não se arrepende como alguém que cometeu um erro, mas como alguém que sofre profundamente ao ver sua criação destruindo a si mesma. No meio desse cenário sombrio, surge uma frase de esperança. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa pequena declaração muda completamente o rumo da narrativa. Enquanto a maioria se corrompia, havia um homem que andava com Deus. Noé é descrito como justo e íntegro em suas gerações. Isso não significa que ele era perfeito, mas que vivia de acordo com a vontade de Deus em um tempo de extrema decadência. Ele se tornou instrumento de preservação da vida. A construção da arca não foi apenas um projeto arquitetônico. Foi um ato de fé e obediência. Durante os anos de construção, Noé testemunhou sua confiança em Deus diante de uma sociedade que provavelmente zombava de sua convicção. A arca tornou-se símbolo de salvação em meio ao juízo. O versículo esquecido de Gênesis 6 não deve ser lido isoladamente. Ele faz parte de uma sequência que mostra a progressão da corrupção e a necessidade de intervenção divina. Ele revela que quando limites espirituais são ignorados, as consequências se espalham. O dilúvio não foi apenas destruição, foi também recomeço. Após as águas baixarem, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris tornou-se sinal dessa promessa. Entretanto, a inclinação do coração humano continuou sendo um desafio. A história bíblica demonstra que a raiz do problema não estava apenas em circunstâncias externas, mas na condição interior do homem. Gênesis 6 nos confronta com a realidade de que a humanidade é capaz de se afastar profundamente do propósito divino. Ao mesmo tempo, revela que Deus sempre preserva um remanescente fiel. O versículo que raramente aparece nas pregações talvez seja evitado por sua complexidade. Ele desafia interpretações simples e nos força a considerar dimensões espirituais mais amplas. Contudo, ignorá-lo não elimina sua presença no texto sagrado. Ele permanece ali, como um lembrete de que a história bíblica não é superficial. Ela contém camadas de significado que exigem estudo, reverência e humildade. A mensagem central de Gênesis 6 não é curiosidade sobre seres extraordinários, mas advertência sobre a corrupção do coração humano e a fidelidade de Deus em meio ao caos. O capítulo nos ensina que quando a violência e a injustiça se tornam norma, o juízo se aproxima. Porém, também ensina que a graça pode alcançar aqueles que escolhem andar com Deus, mesmo quando a maioria segue outro caminho.
O versículo esquecido continua a ecoar através dos séculos, lembrando-nos de que existem limites estabelecidos pelo Criador. Quando esses limites são ultrapassados, a ordem se desintegra. Mas quando a obediência prevalece, a vida é preservada. No princípio da corrupção dos homens, quando a terra já não refletia a pureza do sopro que a criou, havia um silêncio pesado pairando entre o céu e o chão. As gerações haviam se multiplicado, cidades haviam surgido, e o coração humano começava a revelar inclinações que antes estavam ocultas. O capítulo 6 do livro de Gênesis descreve um tempo em que os pensamentos do homem eram continuamente inclinados para o mal, mas há um versículo pouco mencionado, raramente explorado nas pregações, que lança uma sombra ainda mais profunda sobre aquele período. Está escrito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa frase, simples em aparência, carrega um peso espiritual que ecoa através dos séculos. Quem eram esses filhos de Deus? Por que seu olhar mudou o curso da história? E por que quase nunca se fala das consequências espirituais desse encontro? Antes desse tempo, a humanidade ainda carregava a memória viva do Éden. Adão ensinara a seus filhos sobre o jardim, sobre a voz que caminhava ao entardecer, sobre a promessa de redenção. A linhagem de Sete buscava invocar o nome do Senhor, enquanto a descendência de Caim construía cidades e desenvolvia técnicas, música e ferramentas. O mundo crescia, mas crescia também a distância entre a criação e o Criador. O versículo esquecido não fala apenas de união física, ele revela uma transgressão de limites. A ordem estabelecida no princípio começava a ser rompida. Havia uma distinção entre aquilo que pertencia ao céu e aquilo que pertencia à terra. Quando essa linha foi cruzada, a corrupção ganhou uma dimensão invisível, espiritual, que preparou o cenário para o juízo. Logo após essa declaração, surge outra sentença pouco destacada. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Aqui se percebe que algo definitivo havia acontecido. Não era apenas a maldade comum do coração humano, era um ponto de ruptura cósmica. O espírito que antes sustentava, advertia e guiava, anuncia que não contenderá para sempre. O versículo esquecido está entrelaçado com essa decisão divina. Ele revela que a humanidade não apenas se afastou, mas abriu portas para influências que alteraram sua própria natureza. A palavra usada para descrever os gigantes, que surgiram na terra, os nefilins, sugere seres de renome, poderosos, homens de fama. Contudo, a fama deles não era sinal de aprovação divina, mas de uma distorção crescente. Enquanto muitos pregadores se concentram na arca, na obediência de Noé e na chuva que caiu por 40 dias, raramente se explora o que provocou tamanha intervenção. O texto diz que, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas essa multiplicação não ocorreu de um dia para o outro. Foi um processo silencioso, alimentado por escolhas, alianças e olhares que cruzaram limites estabelecidos. Naqueles dias, a violência tornou-se comum. A força passou a ser exaltada. O poder físico e a dominação eram admirados. A cultura começou a celebrar aquilo que antes seria temido. O versículo esquecido aponta para o momento em que o espiritual e o humano se misturaram de maneira ilícita, criando uma geração que já nascia inclinada a intensificar o mal. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa frase brilha como uma chama em meio à escuridão. Ele não era perfeito, mas era íntegro em suas gerações. Isso significa que, em meio à contaminação geral, havia preservado sua fidelidade. Ele andava com Deus, assim como Enoque havia andado antes dele. Em um mundo seduzido pela aparência e pelo poder, Noé escolheu a obediência. O juízo do dilúvio não foi um impulso irado, mas uma decisão triste. O texto afirma que Deus se arrependeu de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Essa linguagem revela dor, não indiferença. O Criador não destrói com prazer. Ele julga porque a santidade exige resposta diante da corrupção extrema. Quando a arca começou a ser construída, tornou-se um sinal visível de uma realidade invisível. Enquanto martelos ecoavam e madeira era ajustada, o mundo continuava em seus caminhos.
Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, ignorando o limite que já havia sido ultrapassado. O versículo esquecido era o ponto de partida, mas o cotidiano mascarava sua gravidade. A chuva caiu, as fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. A água cobriu montes e vales, apagando cidades e silenciando vozes. A geração que buscou fama e força não pôde resistir às águas. Apenas aqueles que estavam dentro da arca sobreviveram. O juízo foi amplo, mas a misericórdia também estava presente, preservando uma família para recomeçar. Após o dilúvio, quando as águas baixaram e a terra começou a secar, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. O arco-íris foi colocado nas nuvens como sinal de promessa. A humanidade teria uma nova oportunidade. Contudo, a inclinação do coração humano não havia sido totalmente removida. O Senhor reconhece que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. O problema não era apenas externo, era interno. O versículo esquecido de Gênesis 6 serve como alerta permanente. Ele mostra que certas escolhas têm repercussões que ultrapassam gerações. Quando limites espirituais são ignorados, a consequência não é imediata apenas no âmbito individual, mas coletiva. A corrupção se espalha como fermento na massa. Ao longo da história bíblica, percebe-se que Deus sempre estabelece separações para preservar vida. Separou luz das trevas, águas de águas, Israel das nações, o santo do profano. Cada separação carrega propósito. Quando o homem rejeita essa distinção, caminha em direção ao caos. A história antes do dilúvio é a prova disso. O silêncio em torno desse versículo pode surgir da dificuldade de interpretá-lo ou do desconforto que ele provoca. Falar de transgressões espirituais profundas exige reflexão, humildade e reverência. Contudo, ignorá-lo não apaga sua mensagem. Ele permanece ali, como uma pedra no caminho da leitura apressada. Em tempos modernos, a humanidade também se deslumbra com poder, tecnologia e fama. As fronteiras entre o que é santo e o que é comum tornam-se difusas. A história de Gênesis 6 ecoa como advertência. Quando o olhar se deixa seduzir pela aparência sem discernimento espiritual, abre-se espaço para consequências inesperadas. Noé tornou-se símbolo de perseverança. Durante anos construiu algo que ninguém compreendia completamente. Sua fé era prática, diária, constante. Ele confiou na palavra que recebeu, mesmo sem ver sinais imediatos. Essa confiança contrasta com a geração que confiava apenas no que seus olhos desejavam. O versículo esquecido não é apenas sobre anjos, homens ou gigantes, é sobre limites, obediência e discernimento. Ele revela que o mal raramente surge de maneira explosiva. Muitas vezes começa com um olhar, uma escolha aparentemente simples, repetida ao longo do tempo. Depois do dilúvio, as nações se espalharam. A Torre de Babel surgiu como outro exemplo de tentativa humana de ultrapassar limites estabelecidos. Mais uma vez, o desejo de alcançar o céu por meios próprios resultou em dispersão. A lição permanece consistente. Quando o homem tenta redefinir as fronteiras criadas por Deus, encontra confusão. Ao longo das Escrituras, Deus chama seu povo à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é isolamento físico, mas distinção interior. É reconhecer que há linhas que não devem ser cruzadas. O versículo esquecido de Gênesis 6 é um lembrete inicial dessa verdade. Mesmo diante do juízo, a história bíblica é marcada por esperança. A promessa de redenção, anunciada ainda no Éden, continua atravessando gerações. O mal pode crescer, mas não terá a palavra final. O arco-íris após a tempestade confirma que a misericórdia triunfa sobre o juízo para aqueles que se alinham com o propósito divino. Assim, quando se lê Gênesis 6, não se deve fazê-lo com curiosidade superficial, mas com reverência. O versículo raramente pregado carrega uma advertência silenciosa. A fidelidade às fronteiras estabelecidas por Deus é proteção. Ignorá-las pode conduzir a consequências que ultrapassam a compreensão imediata. A terra foi purificada pelas águas, mas a memória daquele tempo permanece registrada. Cada geração é chamada a escolher seu caminho. A história de Noé mostra que mesmo em meio à corrupção generalizada é possível andar com Deus. O versículo esquecido não é apenas registro antigo.
é espelho para o presente. E assim, a narrativa continua a ecoar através dos séculos, convidando o leitor a refletir sobre o estado do próprio coração, sobre as alianças que firma e sobre os limites que respeita ou ignora. Pois antes que a chuva caísse, antes que as águas subissem, houve um olhar, uma escolha e uma linha cruzada. E toda a terra sentiu o peso dessa decisão.